aí, esse é o Nuvem de Livros, sejam bem-vindos ao nosso último encontro da semana, que sempre vai acontecer agora aqui na quarta e no sábado, às 8 horas da noite. E nunca percam, porque eu sempre vou tentar trazer novidades incríveis para vocês. E uma dessas novidades incríveis eu acabei tendo a ideia quando eu estava assistindo aquele classicão da tarde, o filme Conta Comigo, que traz a frase nunca tive amigos como os que tive aos 12 anos. Então eu tive um estalo. Lembrei que o livro Pântano das Borboletas também começa com essa frase. Então eu quis trazer para vocês, porque é um livro que tem um final perfeito. Ele é muito montadinho. Os arcos se juntam e mesmo com o baque que você tem com o final, você fica o tempo inteiro pensando, meu Deus, onde foi que eu não vi isso? Como foi que eu não vi nenhum sinal desse fim? E você fica perdidinho e você acha maravilhoso, porque é basicamente um tapa na sua cara. O Pântano das Borboletas, ele nos traz uma história incrível de 3 crianças de 12 anos com amizade maravilhosa que é atemporal. Ela começa ali em 1985, melhor, a gente começa a acompanhar essa amizade em 1985, quando eles têm 12 anos. E a gente acompanha até a fase adulta, já em 2010, quando eles já são pessoas donas de si, formadas, continuam sendo totalmente diferentes, mas a amizade continua sendo linda. Temos ali Sam, que é uma criança órfã que perde a mãe em um acidente quando era bebê. Não tem muitas regalias no lar em que vive, né? Que é uma fazenda que acolhe várias crianças. E topa trabalhar, assim como os outros, para conseguir ajuda no orfanato e conseguir alguns pequenos prazeres, como doces, papéis para o amigo desenhar. E é uma criança super fofinha. Vale muito a pena acompanhar o Sam. Você quer pegar ele no colo e falar, ai, vou te proteger do mundo. E o Billy é o melhor amigo de Sam, o menino classe média com uma mãe super protetora, que insiste que ele ama sanduíches de queijo e mortadela. E a gente acompanha como a amizade deles é potente quando Billy vê que Sam não tem muito. Então o que é que ele faz? Mesmo diante daquele sanduíche todos os dias, quando ele se encontra com Sam, ele pega os 2 sanduíches de mortadela com queijo, ele coloca queijo só em um, mortadela só em outro, e dá para sem poder escolher. E isso é uma das atitudes mais lindas do Billy, porque por mais que ele seja uma criança bastante enfesada, com opiniões muito potentes, a gente vê essa amizade como ali basicamente uma irmandade. Eles dois se veem como irmãos e é algo muito lindo. E eles vão sonhando ali ao longo do livro a conseguir construir uma casa na árvore, né? Que é basicamente o sonho de toda criança. Eles vivem no bosque, vivem enfrentando grandes aventuras ali dentro, vivem com grandes brincadeiras, montando mapas, se divertindo pra caramba. Mas aí um dia eles conhecem a Miranda. A Miranda, ao contrário dos dois, é uma criança muito, muito rica. E ela tem pais super negligentes. O pai dela trabalha demais e a mãe dela é uma socialite que ignora pra caramba a filha, que é uma criança que só queria carinho, amor, e a gente percebe o quanto ela é solitária. Então ela conhece Billy e Sam e ela vê naqueles dois a oportunidade de finalmente ter um amigo. Ela vê a oportunidade de poder dizer, nossa, finalmente eu não tô sozinha. E Sam e Billy veem na Miranda o primeiro amor, gente. E isso é incrível. E basicamente eles vão vivendo juntos várias aventuras, como por exemplo o sumiço da contracapa do livro Lolita, que é emprestado a Sam. E quando ele recebe esse livro, ele sabe que é um livro proibido, que ele não deveria ler aquele livro, que a dona do orfanato ia ficar muito brava. E esse livro, basicamente, para quem não sabe, ele traz a história ali de um padrasto obcecado pela enteada ali, a Lolita. E essa Lolita, ela é uma criança de 12 anos. E a gente acompanha essa história toda com base no ponto de vista de um pedófilo. Então, é realmente uma história que ela tem um peso muito grande. E eu não recomendo, às vezes, muito o filme. Nem o filme, nem o livro, para qualquer um. É algo que você precisa saber ler. E se é uma literatura pesada para uma criança, nos dias de hoje, onde a gente tem muita informação, imagine em 1985, onde as crianças estavam mais acostumadas a receber represálias do que ter um diálogo. Então, basicamente, a gente acompanha o desespero dos 3 para encontrar essa contracapa, porque Sam tá morrendo de medo de ser
abandonado, jogado para fora do orfanato. Então a gente vê isso e fica, meu Deus, ela não vai expulsar uma criança do orfanato. Mas os três morrem de medo de um dia se afastar e vão em busca dessa contracapa. E além do sumiço da contracapa do livro Lolita, eles vão acompanhando também a morte da mãe de Sen, que é um mistério. E eles começam ali a procurar pistas quando eles encontram algo maravilhoso no sótão da Miranda, que basicamente ali é um cinema, e tem vários filmes ali. E eles vão descobrindo que na casa da Miranda, que é uma casa muito antiga de Carnival Falls, que ali tem muitas passagens secretas. E é atravessando uma dessas passagens secretas que eles descobrem ali algumas pistas sobre a morte da mãe de Sam. E é algo que a gente acompanha e ao mesmo tempo que a gente fica triste, a gente vai ficando curioso. E também a gente tem um suposto aparecimento de um alienígena, que são os três procurando as tais luzinhas brancas que eles encontraram na casa da Miranda e que ela tem certeza que viu um alienígena, ela faz os três começarem a procurar. E é algo muito singelo, apesar desse arco do alienígena não ser o meu preferido, ele deriva ali no final do livro, do enredo, no final do livro, no final do enredo da Miranda, ele nos mostra algo que a gente o tempo todo não queria perceber. E é maravilhoso. Eu recomendo muito que leiam esse livro, mas também tem que ter um pouquinho de estômago, porque nesse livro ele também traz ali para quem não se sente bem, quem sente como um gatilho, uma cena do Sam ali que basicamente é uma violação, né? Ele é uma criança sendo abusada. E apesar de não ter lá muitos detalhes, você fica chocada. Ainda mais que o vilão do livro também é uma criança. Então eu sempre aviso logo de cara. É uma história muito boa, mas ao mesmo tempo você tem que ter estômago para ouvir algumas coisas. Apesar de ser um episódio único no livro, é um gatilho ali. Não recomendo por causa dessa parte. O que eu achei é um livro muito bom, é um dos meus preferidos, justamente por abordar a amizade desses três e ela ser tão perfeitinha. E eu consigo enxergar ali que é algo que tem futuro. Apesar de você saber que em 2010 eles vão se tornar adultos e vão continuar sendo amigos, você acompanha aquela singelidade e vê, porra, tem futuro. Eu queria ter uma amizade como essa, uma amizade para a vida inteira. E esses três juntos ali, apesar das diferenças das classes sociais, de não terem as mesmas coisas, os mesmos convívios, as mesmas vivências, eles estão sempre unidos. Mas não recomendo o livro para criança. Justamente por causa dessa cena ali de abuso, que é, ó, apesar de não trazer muitos detalhes, eu acho pesada para quem tem gatilho. Não estou recomendando. A escrita do Federico Assati, ela é muito certeira, porque você não imagina o final que o livro vai ter. Eu estou falando desse final, é porque é algo que ninguém nunca vai imaginar aquilo. E a escrita do Federico Assati também, às vezes, ela no arco do alienígena, do suposto alienígena, você fica assim, que chatice. Se no futuro do livro não fosse algo muito importante que a gente, nossa, realmente, se isso não acontecesse, a gente nunca ia saber. Então, mas realmente esse arco do alienígena é o que me faz não dar nota 10 para esse livro. Por que eu indico? Eu indico esse livro porque ele ensina a gente a valorizar também as pequenas coisas. Ele nos dá uma lição sobre as realidades das pessoas serem diferentes da sua. Ele nos dá uma lição sobre padronização, sobre o que a sociedade aceitaria, o que a sociedade não aceitaria. E é incrível, porque é tudo através dos olhos de três crianças totalmente divergentes ali em tudo. E o único laço ali entre elas é basicamente essa amizade. E eles veem essas divergências, às vezes, até como uma boa etapa para eles crescerem e acompanhar tudo isso de uma criança. Meu Deus, perfeitinho demais. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para esse livro, eu daria um 8,5. Daria um 8,5 porque, apesar de achar ele muito incrível, como eu disse,
esse arco do aparecimento de um alienígena é o que me faz ficar tipo assim, ai, é muito lento e às vezes você fica cansado, é muito cansativo. Só que eu acho que ele perde esse 1,5 ponto aí só nesse arco, porque o resto é tudo bem encaixado. Você vai olhar, você vai se identificar em algumas cenas. E ele é basicamente, se eu pudesse, eu guardava esse livro aqui em um potinho. É incrível. Bom, gente, muito obrigada pela atenção de hoje. Eu sei que vocês me viram falar muito sobre a amizade, sobre o carinho que essas crianças têm. Mas é sério, eu recomendo. Apesar de parecer repetitivo o que eu falo sobre esse livro. É um livro que ele vai te ensinar, de alguma forma, ele melhora um pouquinho o que você enxerga do mundo. Quando você lê esse livro, você muda até a sua expectativa ali em relação à vida. Até algumas pessoas com quem eu conversei, depois que leram esse livro, estiveram preparadas para uma fase da vida dos filhos, que é a puberdade. Elas entenderam ali muitas coisas quando se depararam com o final desse livro e quando pararam para pensar em tudo que elas leram antes do final. Então, recomendo muito. O Federico Axati acertou muito nesse livro e eu lamento muito que ele não tenha a visibilidade que ele merecia com essa obra-prima. Então, gente, muito obrigada. Não se esqueçam de dar o like aqui, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos. Quarta que vem nós vamos ter novamente aqui o nosso encontro e nós vamos falar sobre outro livro maravilhoso. Beijos!